abre mis ojos porque yo quiero ver. Señor, dame un corazón enseñable, dame un corazón de carne, dame un corazón, Señor, que oye tu voz, obedece tu voz, está firme en tu palabra. Señor, hay algunos aquí en procesos, e querem huir del processo, Senhor, com medo de lo que estão vivendo, pero dá fé para suportar, dá fé para crer. Senhor, aumenta a fé desse povo, Senhor, para saber que tu eres fiel e que tu harás infinitamente mais de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Fiel es el que nos chamou, fiel es el que levantou a cada um de que está aqui, fiel es el Senhor para escrever uma nova história em nossas vidas. Eu pido ao Senhor que aumente a fé de cada um de mis hermanos e aumente também minha fé. Em el nombre de Jesús. Si tú crees, diga amém. Diga a la persona que está a tu lado: Deus tem uma nova história para ti. Não, mas diga com fé: Deus tem uma nova história para ti. Diga a 3 pessoas. Será que tu podes dizer a 3 pessoas: Deus tem uma nova história para ti? Diga a 3 pessoas, sea a boca de Deus aí em esse lugar. Deus tem uma nova história para ti. Tem irmão que não consiga nem descer, né? Eu repreendo essa incredulidade em tu vida em nome de Jesus. Deus tem uma nova história. Sabe por que eu creio? Porque eu já estou vivendo uma nova história. Eu já estou em uma nova história da minha vida. Eu já estou vivendo uma nova história em minha vida. E o Senhor me deu uma palavra: podeis sentaros, pero não dormir. El que duerma, eu vou denunciar. Acorda aquele ali, ó. Dorme não, que vai passar vergonha. Interessante, quando a irmã está dormindo, a irmã vem e lhe dá e diz: você não estava dormindo, eu estava aqui orando. Às vezes a irmã diz: eu estava meditando aqui na palavra. Não, tu estava dormindo, não minta. Desperta tu que dormas, e te alumbrará Cristo. Deus tem uma nova história para ti. Deus tem uma nova história. Deus tem uma história para nossas vidas. E quando eu creio em isso, eu começo a viver uma nova história. Desde o princípio de los tempos, Deus sempre criou novas histórias. A história da humanidade, todos conhecemos. Deus começou com Adão e Eva essa história. Pero há uma pergunta muito importante aqui: quando começou tua história? Quando começou tua história? Interessante que vem aqui algumas irmãs que estão embarazadas. Elas não conhecem aún seus filhos, pero Deus em seus ventres já começou a história de uma pessoa que está ali. Eu aún não conheço o filho de Sara, de Tai, pero Deus já conhece al que está em seu ventre e está criando uma história em seu ventre. Está vendo um embaraço. Eu passei mal, eu não passei mal. Esse embaraço foi assim, esse embaraço foi assal. Os que têm mais de um filho sabem. Com Clarinha foi assim, com Felipe já não foi assim, com Gustavo já foi dessa maneira. Deus já começa uma história quando estamos em el ventre de nossa madre. Então é interessante que humanamente hablando, todos aqui têm uma história. Pero espiritualmente hablando, quando Jesus começou uma nova história em tua vida, quando começou tua história espiritual, a verdade é que nossas decisões han dado forma a la história de nossas vidas hasta hoje. E eu, quando ayer salí de uma visita, tumbei na cama, já era 12 da manhã, o Espírito Santo começou a falar meu coração, e me dijo: eu tenho uma nova história para os que querem viver uma nova história. E eu quero falar hoje de como Deus quer trazer sobre tu vida uma nova história. Cada um aqui é um livro.
Cada um aqui tem capítulos. Qual capítulo aqui foi escrito em momentos de perda? Você já sofreu alguma perda familiar? Recuerda? Eu perdi minha abuela. É um capítulo de minha vida de mais dolor que he tenido. Minha abuela era fundamental em minha criação, e quando la perdi, foi muito duro. Alguém aqui teve algum momento de perda em sua história que recuerda? Superação. Alguém aqui já superou algo? Alguém aqui já teve em el capítulo de sua vida, de seu livro, momentos de lutas? Momentos de vitórias? Momentos de marcas? Quedei marcado com aquilo. Pero a pergunta mais importante não é o que passou em tu história, sino o que passará a partir do momento que tu se levantar a cambiar essa história. Lo que passou recordamos muito bem, e às vezes nós não entendemos que as decisões de hoje, Jefferson, são as histórias do futuro. Entenda algo: tus decisões hoje determinarão tu futuro. Tu futuro, às vezes estamos preocupados dizendo assim: o que vai passar comigo em el futuro? Há gente que vai hasta em la cartomante, outros buscam hasta que le tirem tarô, porque querem saber seu futuro. Tu queres saber seu futuro? Eu vou dizer hoje: tu futuro está em las decisões de hoje. Tu futuro vai ser decidido pelo que tu haces hoje. Tus decisões de hoje determinarão tu futuro, porque cosechamos lo que decidimos hoje. Você hoje está aqui porque um dia tomou uma decisão. Você está em el futuro de decisões passadas, e as decisões de hoje determinarão o que vai passar em tu futuro. Lo que pasa é que às vezes não pensamos em las decisões. Lo que pasa é que às vezes pensamos em uma nova história, fazendo sempre as mesmas coisas. E há vezes que eu escuto algumas histórias. Quando vou para a célula, Marcos às vezes me conta sua história. E eu vou falar aqui porque sei que ele não vai ter nenhum problema. E a história de Marcos às vezes foi pior que a minha. Ele me disse assim: pastor, eu não era para estar aqui. Minha madre, quando supo que eu estava que ele estava embaraçada, tomou garrafadas e garrafadas a fim de me abortar. E aún ele tentando me abortar, eu estou aqui. Eu nasci. Meu padre, quando eu era muito jovencito, morreu. Parece assassinado. Não sei se sabeis a história de Marcos. Eu não conheci meu padre, pero aún com todo isso, eu estou aqui. Então, quando eu escuto a história de Marcos, eu digo: uau, sua história em el princípio foi pior que a minha. Pero há vezes que eu escuto histórias melhores que a minha. Por exemplo, al chegar aqui, eu me quedei sem papeles 5 anos. Trabalhei de todo o que tu podes imaginar. Trabalhei e não cobrei. Vivi de habitação a habitação durante muitos anos. Às vezes eu escuto histórias que irmãos que chegaram aqui já conseguiram um piso, um trabalho. Eu digo: uau, coche. Eu vejo assim: glória a Deus, que história boa, ótimo. Eu tardei tanto tempo. Ganhava 35 quando me pagava. Pagava a habitação. Comprava 50 euros de comida, que em seu tempo 50 euros llenava um carrito. Comprava el abono e era o que eu tinha. E às vezes hablo com um irmão, ele está ganhando 50 euros, que era meu sonho na época, e para ele está mal. Então, aunque ele tenha uma história melhor que a minha, a forma que ele mira sua história é determinante.
Entonces Dios, para escribir una nueva historia en nuestras vidas, nuestras decisiones serán determinantes. A Bíblia é livro de histórias, meu irmão. A Bíblia relata aqui histórias de pessoas, histórias de lo que Deus hizo en la vida de pessoas. Quem aqui conhece a história de José? De José. ¿Habéis escuchado a história de José? De princípio a fim, conheceis a história, sim ou não? Alguns conhecem a história de Pablo? Conheceis o princípio? Como era Pablo em el princípio? Ele era perseguidor de la igreja. Como terminou? Decapitado por amor al que antes ele perseguia. Eu conheço a história de princípio a fim de Pablo. A história de Davi, quem conhece? É rei Davi, jovenzito, Deus elegeu, se tornou rei, deu umas, escorregou na banana, saiu pouco pero logo enderechou. Conhecemos a história de princípio assim, não? De a fim, não? De princípio a fim, pero mira a pessoa que está ao teu redor. Tu história não terminou. Tu história aún não tem fim. Deus aún está escrevendo tua história. Tua história tem princípio, pero aún não tem fim. Deus aún está escrevendo tua história. Não ponga el fim em tua história, porque Deus aún la está escrevendo. Mi hermano, em el nombre de Jesús, mi história tem princípio, pero Deus aún está escrevendo uma história em minha vida. E a Bíblia diz que Deus está trabalhando a meu favor. Então, se eu quero viver uma nova história, se eu pergunto aqui, quem aqui quer viver uma nova história? Te vou ensinar como viver uma nova história. Tu vai ter que cerrar ciclos. Tu vai ter que cerrar capítulos. Tu vai ter que passar algumas páginas. Tu vai ter que começar algo novo em tu vida. Haciendo as mesmas práticas, tu vivirás sempre uma vieja história. Haciendo as mesmas coisas, tu vivirás ciclo repetitivo de uma mesma história. E por isso há gente dizendo assim: minha vida não cambia, minha vida não cambia, minha vida não cambia. Eu estou vivendo da mesma maneira. E há pessoas que Deus me recordou aqui. Aqui cada aqui está vivendo uma história, sim ou não? Tua história é igual a de Éder? Tua história, pastor, é igual a da Carolina? Tua história é igual que a do irmão que está ao lado? Tu nem sabe a história dele, tu nem lhe conhece. Cada Deus está escrevendo uma história aqui. E alguns, quando estão passando por mau momento em sua história, suelen culpar a igreja, suelen culpar o pastor, suelen culpar a outros por estar vivendo uma história que é fruto de suas decisões. Deja de culpar a outro e assume lo que tu haces. Deja de echar a culpa em outro. E tu está vivendo os frutos de tus decisões. Não há novo capítulo com os mesmos errores del capítulo anterior. Há gente cometendo os mesmos errores, querendo viver uma nova história. Aí eu pongo aqui Fernandinho. Uma nova história Deus tem para mim. E o irmão canta: um novo tempo, tudo aquilo que perdido foi. Sai daqui, não cambia nada. Mesmo pensamento, mesma atitude, mesmo comportamento, não cambia nada. É como 2 mais 2. Em África, China, Estados Unidos, sempre é 4. Não cambia. Lo que diz a Bíblia sobre uma nova história é quando eu assumo uma nova identidade em Cristo Jesus. Se alguém está escrito
é uma nova criatura, as coisas viejas han passado, e aqui se hace todo novo. Uma nova história empieza quando se dá uma nova identidade. Eu já não sou o mesmo Ricardo de antes. Eu já não tenho as mesmas atitudes. Há gente que te conhece antigamente e te quer trazer outra vez a tu passado. Tu deu um passo para adelante e gente te diz: mas tu era assim, tu não te acordas, e te quer devolver. E às vezes tu eres seduzido a volver atrás, meu irmão. Mas Cristo nos quer levar a outro lugar. Quantos aqui conhecem a história de Mefibosete? Eu he hecho aqui um resumo da história de Mefibosete. E eu quero aqui te contar a história. Mefibosete era hijo de Jonás e neto de rei Saúl. Sua história é relatada principalmente em 2 Samuel 4:9, em el Antigo Testamento. A infância desse homem, trágica. Com apenas 5 anos, Mefibosete se quedou paralítico de las piernas. Isso passou porque quando sua criada intentou ir, se caiu, o niño caiu e se quedou aí. Após a queda da casa de Saúl, Mefibosete viveu em Lodebar, um lugar simples e distante, com condições humildes, provavelmente com medo de ser morto a causa da rivalidade entre as casas reais. Pero a bondade do Senhor lhe alcançou. E quando a bondade de Deus nos alcança, nossas vidas são cambiadas. A Bíblia diz que anos depois, Davi, por amor à amistade que tinha, estamos vivendo um tempo onde a gente não cuida da amistade. A gente cambia de amigo, de igreja, de pastor, como cambia de roupa. Estamos vivendo um tempo donde dice la palabra, Mateus capítulo 24, donde el amor de muchos se enfriaría ao aumentar, voy a leer vosotros, ao aumentar la iniquidad, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriaría. La gente dice palabras textuales de Jesús, señales del fin del mundo. Entonces, verso 9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a pocos. ¿Es así que está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Será que tú no vas a ser uno? Será que eu não vou ser uno que serei enganado? Habrá tanta maldade que o amor de muitos se enfriarão. Pero el que se mantenga firme hasta el fim será salvo. El que se mantenga firme, porque hoje a pessoa te abraça e diz assim: eu te amo, parceiro, meu camarada, conta comigo. Primeiro problema que tu tenha com ele se olvida de todo. Primeiro não que tu dá, já nem se acorda de ti. Primeira dificuldade, passa momentos contigo que às vezes não passou com outros. Eres honrado às vezes como nadie nunca te honrou. Vives circunstâncias e coisas que nunca havias vivido e não dá valor. Estamos vivendo esse tempo que as pessoas já não dão valor no que o outro hace por ele. Estamos vivendo esse tempo. As pessoas se olvidam de las coisas de la noche a la mañana. Impressionante. Às vezes eu me assombro, eu digo: Senhor, como pode ser isso? Como pode ser isso? E aí o Senhor me leva a sua palavra, para que eu não me assuste, porque foi profetizado, foi anunciado.
Foi escrito há 2000 anos que passaria. E isso está passando. Mi pergunta é: tu eres uno de los que el amor já se esfriou? Ou tu está permanecendo em amor? Suportando, amando? Porque o dom mais precioso é o amor. Hablar em línguas não é tão importante como a profecia da palavra. Porque quando tu hablas em línguas, tu só edifica a si mesmo. Quando tu recebes a palavra profética liberada, tu eres transformado. Mi pergunta é: não há como viver uma nova história sem ser transformado. Tus anos da igreja não significa nada, porque és aquele que és fiel hasta o fim, e tu fim aún não chegou. Tu aún está a lo mejor em el terceiro capítulo de tu vida, tu não lo sabes. Tu tens que manter-se firme. Nuestros comienzos não determinam nada. O Senhor tem o final de todo. Tanto que em Isaías 43 diz assim: não os acordeis de las coisas passadas, e aqui eu hago coisas novas. Deus sempre tem algo novo para nossas vidas, pero há pessoas que limitam o novo de Deus porque estão presos em seus passados. Presas. Uma nova história é novo caminho, novas oportunidades, novo futuro. Mas há vezes que tu estás preso em lo que passou. Quantas pessoas dentro da igreja estão presas em coisas pequenas, coisas que passaram? Ministério acaba, suas vidas espiritual acaba, sua entrega acaba, porque estão presas em el passado. Su passado não é uma prisão, é só lugar em que has estado. Eu he estado aí, já não estou mais. Já não estou mais. Não me recorde meu passado, meu irmão, eu já não estou aí. Não me venga aprisionar-me em el passado, eu já aí não estou. Deus tem uma nova história para minha vida. Deus tem uma nova história para essa igreja. Deus tem uma nova história para tu vida. No, já não me lleva em el passado. Há gente que te quer prender em tu passado, meu irmão. Há gente que te quer aprisionar. E Deus tem uma nova história para mim. Deus tem uma nova história para ti, meu irmão. Tu necessitas viver uma nova história. Tu necessita começar um novo capítulo em tu vida. Tu necessita a lo mejor um novo capítulo em tu matrimônio. Tu necessita a lo mejor um novo capítulo em tu vida financeira, em tu trabalho. Tu necessita de uma nova história com tus filhos. Tu necessita uma nova história ministerial. Tu necessita começar uma nova história e abandonar tu passado já. Deja de quedar-se preso. Jesus nos chama a viver uma nova história. Então, sem cambio interior, não há nova história. Ezequiel 36, verso 26, diz assim: les darei um novo coração, um viejo novo, e les infundirei um espírito novo. Um espírito velho, um espírito novo. Um espírito novo. Les quitarei esse coração de pedra que agora têm, e lhes pondrei um coração de carne. Infundirei mi espírito em ustedes, e harei que sigam mis preceptos e obedeçam mis leis, e viverão em la terra que les di a sus antepassados. Aqui passado é solo los padres. Lo que Deus tinha para sus vidas é todo nuevo, e é lo que Deus tem para tu vida hoje, meu irmão. Deus necessita dar-te um novo coração. Tu necessitas um novo coração. A nova história começa quando tu cambias de país. Não? Há gente que vem de Brasil, chega aqui com os mesmos hábitos, só cambiou o país, cambiou as pessoas, cambiou a língua, pero ele não cambiou em nada.
Bebia aí, agora bebe aqui. Fumava aí, agora fuma aqui. Usava droga aí, agora usa aqui. Mentia aí, agora mente aqui. Enganava aí, agora engane aqui. E assim sigue a lista. Mas uma nova história é uma transformação diária, constante, progressiva, de glória em glória, de glória em glória. Vou abandonando, vou corrigindo minha vida, vou limpiando as páginas, vou permitindo a Deus reescrever novas linhas, dando ao Senhor o bolígrafo para que Ele escreva em mim uma nova história. Mas quando eu quero viver algo novo, sem cambiar nada em minha vida, isso se torna impossível. Deus tendo promessas, Deus tendo todo o poder, Deus podendo fazer milagros e maravilhas, pero como tu não cambia, nada cambia. Então a nova história é um regalo de Deus. Quando eu encontrei com Jesus, Jesus começou a escrever em minha vida uma nova história. Ele borrou a culpa, limpiou o passado, restaurou o alma e me devolveu o propósito, que é fazer sua vontade. Quando aceitamos a Jesus, é como o Senhor te dá um novo caderno, escrevendo em ti agora uma nova história. Pero tus decisões, escute bem, vão decidir tu futuro. E quando somos padres, tus decisões vão influenciar no futuro de tus hijos. Quando tu toma uma decisão, tu influencia em el futuro de tus hijos. Por isso, quando tu eres padre, tu já não pode tomar uma decisão sem pensar em tus hijos. Tu tem que pensar em el futuro. Porque às vezes tu está sofrendo algo hoje, e aí para huir desse sofrimento hoje, tu está tomando uma decisão que tu vai fazer sofrer toda a tua geração amanhã. É melhor tu aguentar o sofrimento hoje e tus filhos não sofrer amanhã, do que fazer sofrer toda a tua família por uma decisão que tu tomas sem orar, sem buscar de Deus, buscando escuchar profetas que não são profetas de Deus. O que mais há hoje, gente que escuta de verdade, meu irmão, pelo amor de Deus, tu está arrastando para arriba. Te aparece uma palavra e tu diz que Deus falou contigo e toma uma decisão. Para Deus falar aqui, ó, em el suelo, cara em el pó, é ayuno, é oração, é leitura, é aqui, ó. Aí Deus vem e habla. Aí Deus vem e habla. Assim Deus habla. Não me venga com essa história. Vai ler Mateus, que a gente buscaria escuchar cuentos que haria Alguém já deu uma coceirita em tus ouvidos? Fez assim, ó. Aí tu, ai, que bueno. A gente que está buscando assim palavras. Escute o que ele quer escuchar e hace coceiritas em seus ouvidos. É o que diz a palavra. A vida está escrita por nossas decisões, sim ou não? Tu decisão, pastora, cambiou o futuro de tus hijas. De escuchar aquele homem que dijo: eu vou contigo a Espanha. O homem vino. É a história do pastor Luiz, eu conheço, eu posso contar. Quedou 7 dias aqui. Estávamos aqui como loucos, raspando a cabeça. Não como o Vini, mas estava raspando, né, Vini? Rapamos a cabeça. 7 dias de propósito. Esse homem disse assim: é o que eu necessito. Foi para Brasil, correu a família. Tu tem que conhecer isso. E vindo hasta aqui. A família quedou um mês aqui. Volveram a Brasil e cambiaram de país para viver um propósito dentro de uma igreja. Cambiaram o país, cambiou o colégio de las niñas, cambiou todas as amistades, cambiou todo. Uma decisão que hoje tu vai ver, Alicia
está Ana trabajando en la obra del Señor. Tú vas a ver Isadora hablando del Señor. La pastora activa, o pastor activo, un compañero en las batallas conmigo. La decisión de ellos hizo que ellos vivieran una nueva historia. Fue la decisión de ellos. Mi hermana, es tu decisión. Para de poner en Dios la culpa de tu vida. Para de culpar a Dios lo que tú decides sin orar. Para de atribuir a Dios tus actos pecaminosos. Pare e toma uma decisão de orar mais, de clamar mais, de buscar. E há gente que é assim. Ele não sabe conviver com as vitórias de los outros. Ele não sabe ver outro vencer. Enquanto uns estão indo, porque dizem que nada acontece, outros em nosso meio estão vivendo realidades sobrenaturais. Empresas que de la nada vêm à existência. Coisas que acontecem que nada vêm à existência. Eu, como ser pastor, eu conosco um pouco de várias histórias. E eu às vezes vejo Deus obrando, Deus disciplinando, gente murmurando, gente retrocedendo, gente endurecendo o coração. Eu vejo dentro da igreja várias histórias. Várias histórias. Eu posso falar porque vejo várias histórias. O que passa é que uma coisa é chegar a uma conclusão. Cada um está vivendo a história que decidiu viver. Tu está vivendo a história que decidiste viver. Miércoles hemos estado em la cela onde meu irmão Jefferson trajo uma palavra. Deus escreveu uma história aí. Ele já predicou em outro país. A lo mejor para ti que está indo em cela todo dia, todo miércoles, para ti é normal, para ele foi algo novo em sua vida. Deus está escrevendo novas histórias em nosso meio. Pero minha pergunta é: será que realmente tu queres viver uma nova história? Cerrar um capítulo e começar uma nova história? Às vezes, para começar uma nova história, tu vai necessitar perdonar a alguém. Para escrever uma nova história, ser liberado de algo, renunciar a algo, passar por cima de algo e entregar o bolígrafo de tu vida em las manos del Senhor. Tus decisiones escriben tu história. Sem novos hábitos, novas atitudes e um novo posicionamento, não há como viver uma nova história. Deus quer escrever uma nova história, mas é contigo. E às vezes eu vejo uns espiritualizar ao que não está no Espírito. Cuidado, jovens sobretudo. Tus decisões agora definirão tu futuro. Se o jovem escuchar, e quero falar algo aqui tremendo que está acontecendo em esses tempos. A parábola del semeador, donde o coração é duro e os ouvidos embotonados. A Bíblia habla que Jesus, ele salió a sembrar. La semilla es para todos igual. El terreno es que não é igual. Se eu sembro aqui em essa tarima, nasce algo, irmão? Nasce? Não nasce, não há maneira. Mas há terras que tampouco nasce. É uma terra trabalhada. E hoje vendo um vídeo, recém salió el árbol del mango e salió como 6 frutos, e o homem dizia assim: hay que arrancar os primeiros frutos, porque estes primeiros frutos estão quitando o nutriente de todo el árbol e impedirá esse árbol de crescer. Então o primeiro fruto haveria que cortar já,
para que o seguinte fruto não fuera como este. O seguinte fruto já não sugaria tanto del árbol. Que forte, eu quedei impressionado. O árbol era pequenito, deu fruto, mas tinha que quitar. Há coisas em tua vida que tu tem que quitar, querido. Não vai agradar ao Senhor. Mi pregunta é: ¿tú estás dispuesto a pasar página? ¿Estás dispuesto a cerrar lo viejo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios escriba tu futuro? Su história aún não ha terminado. Mas quais serão os seguintes capítulos? De todas as pessoas que predicamos aqui, a história já terminou. Já parou para pensar? Nem as igrejas que predicamos sigam com suas histórias. Todas as igrejas que predicamos na Bíblia já não existem mais. A história de toda a Bíblia já se cerrou o ciclo, menos a de Cristo Jesus, que sigue escrevendo história em nossas vidas. A história de todos os discípulos já parou, já terminaram. É a verdade, seguimos os exemplos de eles, seguimos os ensinamentos, pero a história já terminou. Pero tu história não ha terminado, meu irmão. Deus tem uma nova história para ti. Deus tem uma nova história para ti, Rossi. Deus tem uma nova história para ti, Eder. Deus tem uma nova história para ti, José Miguel. João Miguel. Deus tem uma nova história para mim. Será que tu podes dizer: Deus tem uma nova história para mim? Será que tu podes dizer com fé: Deus tem uma nova história para mim? O capítulo de hoje não determina meu fim. O capítulo que tu está vivendo, a lo mejor tu está vivendo um capítulo de luta. A lo mejor tu está vivendo um capítulo de frieza. A lo mejor tu está vivendo um capítulo de desânimo. Pero Deus tem uma nova história para ti, meu irmão. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história. Mas tu necessita se levantar. Tu necessita. Ponga-se sobre os seus pés. Abandone essa velha história hoje. Entrega tu vida ao Senhor em nome de Jesus. Apocalipse 21:5 diz assim: é aqui que hago nuevas todas as coisas. Deus tem o poder de fazer nueva todas as coisas. Creia em isso. Eu quero orar hoje por pessoas que querem viver uma nova história. Pastor, eu já estou em uma nova história, então não é para ti que eu quero orar. Eu quero orar por pessoas que estão necessitando viver uma nova história. Eu não sei se é em que área de tu vida tu estás necessitando de uma nova história. Mas por um ato de fé, tu vai vir aqui adelante e vamos orar por ti. Pastor, estou cansado de minha história. Aí um capítulo de minha vida que já não aguento mais. Essa história aqui está se repetindo. É para ti que eu quero orar. Pode vir aqui adelante. Nós outros vamos orar. Não precisa tocar uma nova história que eu tenho para ti, vale? Não hace falta. Se quiser tocar aquela que era enturrar meus poços e fazer-me desistir. Não sei se sabeis. Quantos han visto? Na história do Rafa, Deus está escrevendo uma nova história. Está escrevendo uma nova história na vida de sua esposa. Deus está escrevendo uma nova história. Glória a Deus. Deus tem uma nova história aqui. Glória a Jesus por isso. Vamos orar. Pode dar um fundinho aí? Deus está escrevendo uma nova história na vida do Caio, gente. Quer ir para lá para baixo? Não? Brincadeira. Eu bromeio com o Caio porque tenho que libertar com ele, amém? Mas tu, irmão, que está pensando em retroceder, tu que está pensando em desistir, ou está passando um momento de luta, essa palavra é para a tua vida. E nós